Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá a todos, eu sou Cíntia Aparecida Oliveira de Medeiros, eu sou doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação. Esse programa é da UERJ, eu sou aluna do campus de Duque de Caxias, do estado do Rio de Janeiro, e falo aqui do Brasil. Trouxe para vocês hoje um pouquinho do que eu tenho pesquisado desde o mestrado. Primeiramente, eu quero agradecer por esse evento, a 14ª Jornada Virtual em Pesquisa Científica. Também quero agradecer a Conjugare por estar nos proporcionando esse espaço, esse movimento de compartilhamento de pesquisas. Então, trouxe como temática hoje um texto que fala sobre a produção de políticas públicas para a formação de professores, entre avanços, tensões e contradições do campo. As políticas curriculares para a formação de professores, elas vêm se apresentando desde a abertura política econômica na década de 80, entre avanços, tensões e contradições do campo. Diversas políticas públicas passaram a ser publicadas a partir da abertura política econômica, tanto para a formação de professores, quanto para os alunos da educação básica. E dentre essas políticas, diretrizes curriculares para poder direcionar tanto o exercício docente, o fazer docente na sala de aula. A primeira diretriz a ser publicada foi no ano de 2002, onde seu parecer ele antecedeu o ano de 2001. Então, a primeira diretriz foi em 2002, depois 2006, 2015, 2019 e 2024. Nesse trabalho, eu focalizo mais na de 2002, 2015 e 2019. Então, essas três diretrizes, elas vêm apresentando diversas demandas para o professor, para que esse professor venha dar conta de um mundo em transformação. O professor, ele passa a ser evocado, ele torna-se um elemento central, ele torna-se um elemento fundamental e crucial para transformar a sociedade. Então, assim, a política, desde 2002, então, ela vem apresentando discursos relacionados à produção de políticas curriculares, problematizando demandas e articulações que vem tentando instituir um padrão de comportamento desejado para a docência. Nessas políticas, tanto a de 2002, quanto a de 2015, quanto a de 2019, que tem sido recorte dessa apresentação, os discursos que são disseminados para a docência tenta projetar, tenta se construir, determinar a prioristicamente, um perfil de professor, né, um modelo de professor que possa garantir o sucesso, a eficiência, a eficácia, estabelecendo um vínculo entre o trabalho docente e o desempenho pedagógico dos estudantes da educação básica, que são avaliados nas avaliações padronizadas, avaliações externas, para que eles venham alcançar os resultados satisfatórios, né? Então, a preocupação são com os resultados que são estabelecidos nessas avaliações. O desempenho da docência, então, o desempenho desse professor, ele é medido por essas avaliações externas pelas quais os alunos participam. Então, assim, esse trabalho, então, ele se estrutura, ele se fundamenta, ele se baseia numa perspectiva pós-estrutural e discursiva de currículo. Essa tem sido a orientação epistemológica que eu venho desenvolvendo ao longo da minha pesquisa. É um trabalho que tem como a priori, né, a teoria política do discurso, que entende o social como discursividade. Os autores da teoria do discurso são Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Eles interpelam por uma primazia do político sobre o social.
O que isso significa? Isso significa desestabilizar qualquer tipo de totalidade, qualquer tipo de uma garantia de uma totalidade natural e duradoura que venha a ser significada no social. Então, o social, ele é constituído discursivamente. Não é possível eu determinar uma totalidade na significação. Isso consiste em colocar em pauta as várias possibilidades de ser dos docentes. Isso consiste em colocar em pauta que os professores, eles são ressignificados o tempo inteiro, o tempo todo, na sua prática, no seu fazer, na sua formação, em seus processos formativos, né? Desestabilizando discursos que se encontram sedimentados, que se encontram naturalizados, que tentam controlar o fazer e a prática docente dos futuros professores, as possibilidades de ser desses sujeitos em seus processos de identificação. Então, assim, essa perspectiva discursiva de currículo, que também tem como pesquisadoras, a professora Alice Casimiro Lopes, a professora Elizabeth Macedo e outras professoras do campo do currículo também, como a minha orientadora, a doutora Marise Peixoto, professora Rosane Dias, elas apostam numa compreensão de que o currículo ele não é uma lista de conteúdos, não é só, né, uma lista de conteúdos, não é só uma lista de competências, não é só uma lista de fazeres. O currículo ele é construído, ele é constituído discursivamente, ele é negociado, ele nunca é fechado totalmente. Há muitas disputas pela significação no campo curricular. Então, aqui eu trago rapidamente alguns sentidos que esse discurso das políticas de formação de professores vem constituindo, né, como eu disse, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, tem havido uma intensa produção de políticas curriculares para a formação de professores, que vem, assim, ressoando discursos sobre determinados que constituem e são constituídos pelos sujeitos que envolvem os processos das políticas públicas. Então, como eu poderia deixar de uma forma clara para vocês entenderem, essas articulações discursivas, elas disputam a significação das políticas curriculares. A política, quando ela chega nos cursos de formação continuada, as políticas, quando chegam nas escolas, a disputa pela significação dessas políticas. Não é possível determinar de uma forma totalizante como que o professor tem que ser e o que ele tem que fazer. Há sempre uma busca por uma falta nesse social, a demanda de que a formação desse professor venha constituir essa falta para alcançar a qualidade da educação dos alunos da educação básica, mas diversas situações envolvem esse processo discursivo. A vulnerabilidade social que muitos alunos vivem, outros fatores que constituem o chão da escola, até mesmo os fatores que constituem os espaços formativos. Nós precisamos negociar, entendendo que os processos formativos, eles devem ser formados constitucionalmente, de forma que os professores venham ter voz e vez nos espaços educativos. Um pouquinho que eu trago aqui é das DCNs, a DCN de 2002, ela traz algumas demandas, né? Crianças e jovens e adultos que precisam avançar nas reformas das políticas de educação básica. Também a DCN de 2002 traz uma revisão profunda dos aspectos essenciais da formação de professores. Essa política também diz que a docência é tida como vocacional, então temos que ter um outro nível de exigência para a formação de professores, formando professores especialistas, professores profissionais, com a sua prática profissional bem engajada, bem fortalecida, e aqui nós não desconsideramos, tá? A importância do conhecimento na formação de professores, não desconsideramos, não lançamos fora do jogo político discursivo, mas não é possível determinar que tipo de conhecimento esse professor tem que ter, no sentido de que esse conhecimento venha a ser alcançado em sua totalidade. As DCN de 2015 traz diversas demandas também para esse professor, solicitando, exigindo, né, um rompimento com as assimetrias nacionais, regionais, estaduais, municipais, institucionais,
essa DCN também traz diversas demandas para um fortalecimento entre os estados, municípios e a União, e além de uma articulação entre instituições do ensino superior e educação básica. A de 2019 também foi um foco da minha pesquisa de mestrado, que eu continuo também no doutorado, essa pesquisa, e ela tenta estabelecer uma relação com a Política Nacional da Educação Básica. A DCN de 2019 ela institui a Base Nacional Comum Curricular, trazendo como principal demanda para esse professor o aproveitamento das formações anteriores e também o desenvolvimento de competências. Competências que tinham sido elencadas lá em 2002, ela volta em 2019, dizendo que esse professor ele tem que ter um engajamento profissional, uma prática profissional e um conhecimento profissional para garantir o zelo da aprendizagem dos estudantes, que para as políticas, principalmente a de 2019, que teve uma interligação com a BNCC, que é o Currículo da Educação Básica, a finalidade primordial da aprendizagem é o ensino. Então, assim, não importa de que forma iremos alcançar os resultados das aprendizagens. Importa que venhamos estabelecer um perfil docente para alcançar esses resultados. Então, é sobre esse perfil docente, sobre esse perfil constituído, que tenta se constituir nas políticas curriculares, que nós viemos tentar desestabilizar, entendendo que o discurso ele constitui o social. Então, esse social ele não é a priori determinado. Nós não podemos determinar a priori esse social. Esse social ele é contingente, ele é precário, ele é possibilitado por diversas outras coisas que nos constituem. Por fim, para terminar essa conclusão, essa breve apresentação, nós argumentamos que os discursos curriculares sublinhados nessas políticas endereçam sentido de uma formação discursiva permeado por articulações e ressignificações de discursos, demandas e antagonismos políticos curriculares, que tensionam hegemonias de forma universal e totalizante a relação aprendizagem para a prática docente. Então, assim, é sempre uma luta pela significação da docência, é sempre uma luta. Demandas sobre a constituição de currículos mais profissionalizantes que requisitam uma identidade docente a partir de uma formação unificada. As considerações aqui apresentadas não têm a pretensão de trazer respostas, clarezas, ou chegar a uma conclusão sobre as DCNs estudadas. Esse trabalho se constitui como uma tentativa de identificar os sentidos das produções das políticas para a formação de professores, questionando o caráter universal das políticas. Tais disputas pela significação acreditam a formação de professores a responsabilidade pela melhoria da eficiência, das objetivações e do desempenho educacional. Essas questões, que envolvem a responsabilização dos professores, têm alimentado o debate das políticas educacionais brasileiras. Aqui são as minhas referências que eu utilizei. E, por fim, eu deixo para vocês um trecho de João Guimarães Rosa, que, através da fala do seu filósofo jagunço, né, Riobaldo, nos ensina, né? Tem uma repetição, que sempre outras vezes vem em minha vida acontece. Eu atravesso as coisas, e no meio da travessia não vejo. Só estava era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz, o senhor sabe? A gente quer passar um rio a nado e passa. Mas vai dar na outra banda. Num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que em primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso. Então, assim, eu aposto numa formação de professores que nós não viemos de estar preocupados com a saída e a chegada, mas sim que essa formação de professores venha a ser constituída no além, no desvio, na experiência, do reencantamento e principalmente com produção discursiva. Um abraço, eu agradeço a todos que possam, porventura, estar ouvindo esse trabalho e um bom evento para todos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe.
Obrigado por assistir.